Oi, gente, sejam muito bem-vindas à nossa Masterclass. Eu tô muito feliz em estar aqui hoje oferecendo essa aula para vocês, um pouquinho nervosa, porque eu acho que eu perdi também um pouquinho do jeito. E já aviso antes de mais nada que essa aula está sendo gravada, mas sim, zero produção, sabe? Não tô fazendo nada muito grandioso, tô fazendo aqui na minha casa, eu que tô editando. Se tiver algum probleminha de erro, qualidade do som, vocês assim relevem, foquem no conteúdo, porque eu preparei algo muito, muito especial para vocês. Eu confesso que eu tenho adiado isso já tem algum tempo, mas eu sinto que tá na hora de fazer, sabe? Chega de ficar esperando o melhor momento. Só para vocês terem uma noção, essa ideia ela existe no nosso coração. E eu falo nosso porque nasceu primeiro no coração do meu marido. E eu sempre considerei isso algo muito, muito grande e eu não me sentia boa o bastante para executar. Então eu comecei a adiar e pensar, na hora certa eu faço, quando eu me sentir pronta eu faço, um dia isso, quem sabe. E sempre projetei isso que a gente está fazendo agora para um futuro muito distante. Mas na verdade eu acho que de alguma forma eu precisava viver algumas coisas antes de fazer isso aqui, para que tivesse um peso maior, para que tivesse uma relevância maior, ou para que de alguma forma eu pudesse transbordar outras coisas para vocês. Então, foi em 2021 que o Fê me chamou para conversar. Ele disse que ele tinha uma ideia em cima de um projeto que era meu, e que ele achava que isso seria bom, que isso daria certo. Ele é muito visionário, ele vê as coisas lá na frente antes de todo mundo. E na hora eu confesso que eu dei um pouco de risada dele, sabe? Eu falei: não, você tá viajando, eu não tenho capacidade para fazer isso, eu sou muito pequena para ter isso, mas eu fiquei com um negocinho ali, sabe? Eu estava grávida da Mel, gente, para vocês terem uma noção. Eu vou me apresentar ainda de uma forma melhor, caso tenha alguém aí que não me conheça, mas para vocês terem uma noção, isso já tem 2 anos. E de lá para cá eu nunca esqueci disso. Eu sempre, tudo que eu vivia, eu pensava, nossa, seria incrível se eu já tivesse um lugar específico para compartilhar isso, seria incrível se eu já pudesse materializar isso de alguma forma, mas eu sinto que ali foi só uma semente plantada e eu fui regando ao longo desse tempo, desses últimos 2 anos, e agora chegou a hora de florescer, chegou a hora de contar, chegou a hora de fazer, mas ainda tenho a sensação, como se não tivesse tudo perfeito para fazer isso. Mas com certeza vocês já ouviram essa frase, né? É melhor feito do que perfeito. Então é exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou fazer primeiro e depois a gente aperfeiçoa aquilo que tiver que aperfeiçoar, mas chega, não dá mais para adiar, não dá mais para ficar esperando o melhor momento. Então, vamos começar. Acho muito improvável, mas caso tenha alguém assistindo que não me conheça, tá me conhecendo agora através dessa aula, então eu vou me apresentar bem rapidinho para que você se sinta mais íntima nesse nosso espaço. Eu sou a Gabriela, mas pode me chamar de Gabi. Tenho 29 anos, 30 se você está me assistindo depois do dia 14 de novembro. Eu sou mãe de 2 princesas, da Júlia, de 10 anos, da Mel, de 2 anos, e esposa do Felipe. E hoje eu trabalho com mulheres, é assim que eu gosto de falar. Eu trabalhei atuando com maquiagem por mais de 10 anos, eu me formei bem novinha e eu tive assim uma vida bem feliz profissionalmente nessa área da maquiagem. Foi tudo muito difícil no começo, naquela época não era algo em alta como é hoje, né? Como quem começa hoje, eu acho que o caminho está muito mais aberto. Então eu tive que descobrir muita coisa conforme eu ia crescendo profissionalmente, né? Não tinha marca nacional, não tinha internet para divulgar o trabalho, era tudo muito mais escasso do que é hoje, mas eu tenho muito orgulho da trajetória que eu construí, eu sinto que eu fiz o melhor que eu poderia ter feito e deu tudo muito certo. Então, se eu não tivesse mais sucesso profissional em mais nada, eu já me considero muito feliz em tudo que eu construí. E já aproveitando que a gente está falando disso, eu vou começar agora com vocês uma linha do tempo para que vocês consigam entender exatamente onde a gente chegou e a partir de agora para onde iremos. Bom,
Se tem alguém aqui que já me acompanha desde esse tempo, desde essa época, em 2019, eu estava vivendo, assim, o ápice da minha vida profissional com a maquiagem. Eu tinha lançado um curso profissional, muitas alunas, eu cheguei a ter mais de 20 mil alunas, isso tanto online quanto presencial. Foram inúmeros treinamentos, já falei assim para muita gente, viajava o Brasil inteiro dando treinamento, palestras, as pessoas compravam ingresso só para ouvir o que eu tinha ali para falar, só que nunca era sobre maquiagem, né? Quem já me assistiu pessoalmente, já foi a algum curso meu, alguma live, seja lá o que for, nunca era só sobre maquiagem. A maquiagem, ela era uma ferramenta. Então, eu sempre acabava abordando outros assuntos, falava sobre a minha fé, sobre a minha história, sobre tudo que eu vivi para chegar até aqui, e isso acabava sendo inspirador de alguma forma. Então, hoje, se eu tenho um público, eu sei que é através dessa conexão que eu sempre gerei, que eu sempre fiz questão de gerar, e tudo isso foi me moldando para que eu chegasse aqui agora. Mas, como nem tudo são flores, nem tudo era muito maravilhoso, é, como às vezes eu transparecia, não que eu mentisse, mas a gente escolhe o que postar, né? Então, é óbvio que a gente sempre vai priorizar postar aquilo que é bom, aquilo que tá dando certo, mas ali naquela fase tinha algo em mim que não estava mais sincronizado. Eu viajava demais. Durante a semana eu acabava indo para cidades próximas, né? Então eu ia e voltava no mesmo dia. De final de semana eu acabava fazendo viagens mais longas, de 3, às vezes de 4 dias. Então eu vivia trabalhando muito. Não vou dizer que eu vivia para o trabalho, porque minha prioridade sempre foi a Júlia, minha filha mais velha, mas ali, de certa forma, é como se o trabalho acabasse me tomando assim por completo. Então, eu não conseguia cuidar do meu casamento da maneira que eu gostaria, e graças a Deus, eu acho que se não fosse o que eu tenho com fé, não fosse tão sólido, muito provavelmente teria acabado ali, porque não tinha uma dedicação da qual eu deveria. Com a casa também não, nessa época, nesse ano em específico, minha mãe me ajudava muito, ela ia em casa 2 vezes por semana, então ela deixava a comida pronta, ela me ajudava com a limpeza. Só que eu não sentia ali que eu fazia da minha casa um lar, sabe? É como se o meu valor ele tivesse 100% na rua, naquilo que eu trazia de volta para casa, naquilo que eu proporcionava financeiramente para minha casa. E isso foi me moldando de uma forma que foi muito negativa mais para frente, sabe? E até que eu comecei a sentir falta de ter uma identidade. Eu senti ali muito forte em mim que meu maior ministério ele estava na rua. Ele estava sendo inspirador para muitas mulheres, mas e dentro da minha casa. E a mulher que eu teria no futuro, que seria minha filha, o que ela estava aprendendo ali comigo? Isso começou a causar um buraco gigantesco dentro de mim e não demorou muito tempo para que aquilo começasse a me fazer mal. Eu percebi que eu não estava mais feliz quando eu fui arrumar uma mala para viajar, que é uma coisa que eu amo fazer, não viajar, arrumar mala mesmo. Eu sou, assim, apaixonada por esse tipo de organização de mala e eu me senti triste fazendo isso. Falei, não, pera, tem alguma coisa muito errada. Eu amo andar de avião, gente, eu amo ir para o aeroporto. Então, sentir aquilo para mim foi um grande sinal, foi uma grande bandeira vermelha de que algo não estava funcionando. Eu fui para esse evento, para aquela cidade em específico, eu nunca vou esquecer, infeliz. Claro, eu fiz o meu trabalho, foi bom para mim, eu amava trabalhar, eu amo trabalhar, mas fazer aquilo que eu fazia sempre foi muito bom, mas ali eu senti que eu estaria mais feliz se eu estivesse na minha casa fazendo coisas normais. Lavando roupa, fazendo comida, organizando minha casa, e aí eu falei, pera, o que tá acontecendo? Isso não é normal, não era um sentimento normal para mim, porque eu cresci basicamente só com a minha mãe e com a minha irmã, porque os meus pais se separaram cedo, e eu sempre vi minha mãe trabalhando demais, dando conta de tudo. Eu cresci sabendo que tudo que eu precisava fazer dependeria somente de mim. Então foi uma crença muito grande que eu tinha. Então o normal para mim era o trabalhar, era gerar esse valor para minha família. Então aquele sentimento para mim foi muito novo e eu não soube identificar ele tão rápido. Até que eu participei de uma imersão que falava exatamente disso. E ali eu entendi que tinha alguma transformação precisando acontecer dentro de mim e que tinha que ser naquela hora, porque poderia depois ser tarde demais. Eu poderia perder o time ali de repente perder meu casamento, de entrar em uma depressão profunda, o que acabou acontecendo, mas
se tem uma coisa que eu não sou, é teimosa com Deus, sabe? Se eu sinto que Ele quer me tirar de algum lugar, eu obedeço imediatamente, sem saber das consequências, embora elas sejam negativas. E sim, foi o que aconteceu. Na época eu trabalhava com a Rinode, eu era uma treinadora da marca, eu tinha viagem marcada até o final do ano, e eu comecei a perceber que, de repente, eu estava condicionada a fazer algo da qual não estava me trazendo o retorno necessário para que eu me sentisse feliz. Então, a minha infelicidade não foi somente com a empresa, mas eu comecei a pensar que é perfeito. E eu comecei a perceber vários defeitos dos quais não valia a pena continuar, de acordo com o peso que eu estava sentindo naquele trabalho. Não sei se está sendo claro para todo mundo entender, mas do dia para a noite eu decidi que eu não ia mais fazer aquilo, que se fosse para continuar trabalhando daquele jeito, eu ia focar na minha profissão como maquiadora e não na minha profissão trabalhando para uma empresa, porque aquilo não valeria mais a pena. Só que, infelizmente, isso teve um preço, né? Meus treinamentos, meus cursos, meus eventos, até o final do ano, todos foram cancelados. E eu recebi uma onda de negatividade, de xingamentos, de tudo de ruim que vocês possam imaginar por pelo menos 3 meses, todos os dias consecutivos, sendo assim, xingada de maneira horrível. Em um dia eu era exaltada, eu era maravilhosa, eu era perfeita, eu era luz, eu era tudo de bom. A partir do momento que eu parei de servir aquilo que as pessoas queriam que eu servisse, eu me tornei um lixo que não servia nem para ser reciclado. Então eu fui do céu ao inferno em questão de horas. Obviamente eu não soube lidar com isso, aquilo me derrubou, mas assim, me derrubou de uma maneira foi uma rasteira mesmo, sabe? Para levantar foi bem difícil, mas eu não vou focar nisso hoje, eu não quero contar de coisas ruins, eu não quero contar sobre os dias que eu estive no chão, mas sim como foi que eu levantei, né? Claro que eu precisava sentir aquilo, aquela dor ela fez parte do meu processo e eu não apago ela da minha história, mas eu não gosto de focar na parte negativa, sabe? Eu tô aqui hoje abrindo meu coração para vocês, para mostrar como é que foi que eu saí dessa situação e não como foi que eu permaneci nela, porque eu permaneci por bastante tempo. E não só o meu psicológico ficou abalado, como minha vida financeira também, porque querendo ou não, eu vivia um padrão de vida, eu tinha ali uma segurança financeira que do dia para noite ela acabou. Então a minha vida ela virou um 360 bem rápido e para você lidar com isso é muito difícil. A gente se mudou, eu precisei dar um reset, só que a minha mentalidade nessa época, ela era ótima nesse sentido de eu consigo recomeçar, eu não tenho medo de fazer isso, eu consigo, tudo bem, isso aqui não deu certo, mas eu me sentia boa o bastante para criar qualquer outra coisa, até mesmo porque, gente, de onde eu vim, da situação que eu vim, tudo que eu passei, para quem já construiu uma vez, constrói 2, 5, 10, 20 se for necessário. Então, eu não tinha esse medo, e isso não passava pela minha cabeça. Mas o que foi então que aconteceu durante esse período? Nós nos mudamos, a gente passou um final de ano ali de 2019 meio complicadinho, e quando começou 2020 eu tava naquela sensação de fazer algo novo, de fazer algo diferente, foi aí que eu criei um planner, o primeiro deles, que foi um planner digital, e eu não tinha, assim, muita expectativa em cima dele, ele foi bem artesanal, é assim que eu posso dizer, tanto que ele era digital, eu não tinha nem perspectiva de fazer algo impresso, porque isso gera muito custo, daria muito trabalho, e assim, foi muito melhor do que eu imaginava. Eu já falava bastante sobre organização, planner ou planner, tá? Tanto faz a forma de falar. Eu já utilizava essa ferramenta, era assim, o meu ralo de dinheiro. Eu não podia entrar em nenhuma loja que vendia, que eu comprava. Eu estava sempre buscando um que fosse perfeito para o meu dia a dia e eu nunca encontrava, então foi por isso que eu fiz o meu. Então, quando eu lancei ele, muita gente já tinha ali uma audiência que gostava do assunto, porque eu acabei, né, educando as pessoas a gostarem disso. Vários outros que eu indiquei, outras pessoas compraram, então foi assim incrível, foi um sucesso. As pessoas compravam o arquivo, elas imprimiam na papelaria, na gráfica ou na casa delas, e foi muito legal ver que uma ideia, né, que não era sobre maquiagem funcionou. E depois disso,
para linkar mesmo com esse produto, eu acabei tendo várias ideias. Eu quis fazer um e-book chamado 21 Dias de Organização, porque eu tava nesse processo na minha casa, né? Eu tava vivendo ali uma fase nova onde eu não viajava mais, eu tava super empolgada em cuidar da casa. Então, tudo aquilo que dava certo para mim, de alguma forma eu queria compartilhar. Eu falo que é como se eu tivesse um combinado com Deus, sabe? Tudo aquilo que Ele colocar na minha vida e que der certo, eu tenho meio que como obrigação transbordar para outras pessoas, compartilhar que deu certo. E foi exatamente o que eu fiz. Eu criei esse e-book e aí eu coloquei ele no ar. Isso já era em março. E assim que eu coloquei ele no ar, 2 dias depois, foi decretada a pandemia. E aí, gente, aquela sensação que eu tava de recomeço, de que vai dar tudo certo, de que eu vou conseguir reconstruir tudo que eu já construí um dia, mas não necessariamente só com maquiagem. Eu vou deixar Deus falar o que Ele quer através de mim. Tudo aquilo foi por água abaixo, assim. O sentimento de capacidade que eu tinha, ele parou de existir. Eu senti um medo, assim, tão grande, mas tão grande de perder as pessoas que eu amo. Meu marido é diabético, então ele fazia parte do grupo de risco, tenho meus avós. Então eu comecei a sentir um medo gigantesco tomar conta da minha casa. A gente ficou meio paranoico, eu confesso. E por maior que fosse a minha fé, e eu saber que somente Deus pode tirar ou acrescentar um dia para nossa vida e que não cai nenhuma folha do céu sem a permissão dele, e ali eu me senti fraca, vulnerável, e é como se a qualquer momento pudesse acontecer alguma coisa com a gente. Então eu entrei nessa situação que eu sei que foi difícil para muita gente, eu já entrei extremamente fragilizada. E eu acho que foi por isso que para mim acabou sendo mais difícil. Então eu acabei me fechando, acabei me acuando. Claro que eu dei um jeito, né? A gente conseguiu trabalhar dentro do que a gente conseguia, mas a minha mentalidade ela já não era mais a mesma, sabe? Ali eu sofri algo que até hoje eu não sei explicar, mas é como se minasse todo o poder que eu achava que eu tinha de fazer alguma coisa, ali parece que foi com Deus, sabe? E, enfim, foi uma fase que eu sei que pegou muita gente, mas se eu posso dizer que teve algo bom, e isso eu até escutei da minha família, é que eu pude conhecer uma nova versão minha, sabe? Eu fiquei, assim, muito mais voltada para dentro da minha casa, pro seio familiar mesmo, sabe? Eu comecei a descobrir que eu gostava de outras coisas. Eu não vou dizer que eu aprendi a cozinhar, porque eu já sabia, mas eu peguei gosto de verdade por fazer isso. E essas coisas que parecem pequenas, aquilo que é sem graça, o ordinário mesmo, para mim era tudo que eu precisava, assim, eu tinha necessidade de viver isso, eu tinha necessidade de cuidar da minha casa e transformar ela de fato num lar, coisa que antes eu não tinha, porque antes a minha prioridade era sempre o trabalho. E como ali eu não tinha opção, eu não tinha muito o que fazer, a gente não saía de casa, eu lavava saquinho de batata palha com água e sabão, então eu tive a oportunidade, mesmo que, embora seja uma circunstância ruim, de focar na minha casa e na minha família e ser a única função que eu tivesse. E claro, eu não vou dizer que eu estava feliz, que eu estava realizada, a gente vivia uma situação difícil psicologicamente, no meu casamento também, eu acho que quem não brigou na pandemia não viveu direito, sabe? Mas foi nesse momento mesmo de eu tentar entender o que é que Deus queria para as nossas vidas, que a maior bênção e o maior presente do céu chegou, que foi a Melzinha. Ela não foi planejada, mas eu falo que não foi planejada por mim, porque já estava escrito por ele sabia que ela era exatamente o que a nossa família precisava. E a chegada dela, apesar de ter sido num momento muito difícil, eu sinto que ela salvou a nossa vida, sabe? Ela trouxe alegria não só pra gente, mas pra muitas pessoas. Eu escutei faz pouco tempo da minha cunhada que ela falou que a única coisa boa que aconteceu naquele ano em específico foi a Mel. Então, eu ver o que a vida dela fez ao nosso redor faz a compreensão vir pro nosso coração, sabe? E quando a Melzinha ela chegou, quando eu descobri que eu tava grávida, ali eu tinha dado um passo de fé com relação ao trabalho. Eu tinha tomado a decisão de que eu ia fazer um planner físico, mesmo assim, sabendo que daria muito trabalho, sabendo que aquilo teria muito custo. Eu decidi arriscar, decidi fazer acontecer e a gente fez, a gente fabricou ele do zero.
O meu sogro tem uma gráfica, o que facilita muito, mas ainda assim é muito difícil. E eu não tinha opção de fazer um ou dois para testar, sabe? Então a gente arriscou, fez uma produção grande e eu tinha uma meta na minha cabeça, que o que seria o suficiente para custear tudo isso. E Deus me surpreendeu de uma forma absurda e ele fez 3 vezes mais do que aquilo que eu tinha no meu coração, sabe? Então isso foi para me mostrar de que eu era capaz, de que aquilo poderia sim dar certo e foi maravilhoso. Foi tudo vendido, acabou. E de alguma forma só um pouquinho, assim, eu voltei a acreditar um pouco em mim, sabe? Só que com a gravidez eu passei muito mal, eu passo muito mal nos 3 primeiros meses, eu só ficava de cama. E vem uma melancolia, assim, uma coisa ruim, até pecado, né, uma grávida sentir isso num momento tão que é pra ser tão mágico, pra mim no começo não é. Eu fiquei muito mal também, mas ali aconteceu algo que eu preciso compartilhar com vocês. Eu não conto isso pra muita gente, mas já devo ter falado por cima. Nessa época eu fui convidada por uma agência de marketing de alguém que era conhecido nosso, e eles tinham muito interesse em gravar junto comigo um curso de maquiagem, já disponibilizar aquilo que eu tinha, mas eles queriam fazer algo novo. E eu ali já estava fazendo mil contas do que eu ia precisar investir para o parto da Mel, para a chegada dela, porque querendo ou não, é uma vida nova que está chegando, a gente precisa se preparar para isso. E eu já sabia que eu queria ter um parto normal, eu já sabia o quanto aquilo custava. Então essa proposta ela chegou não é nem boa hora, né? Na melhor hora possível, mas confesso para vocês que eu não queria mais trabalhar com maquiagem, não era algo que eu me sentia confortável em fazer, porque aqueles meses que eu fiquei me sentindo mal por tantas coisas horríveis que eu ouvi, ainda tinha assim um pouco dentro de mim. Então eu não queria mais mexer com aquilo daquele jeito naquele momento, mas eu fui, né? Porque era a única opção que eu tinha, e como era junto com uma agência, eu não tinha a autonomia de fazer as coisas do meu jeito, na minha hora, da maneira que eu achava que era o certo, porque, gente, eu trabalhei com um público específico durante tanto tempo, e vir alguém dizendo que eu tenho que mudar o meu tom de voz, que eu tenho que falar certas coisas, que eu tenho que induzir as pessoas a fazerem aquilo que eu tava mandando, sabe? Pra mim não soava tão certo, não parecia tão justo, mas eu pensei, eles sabem o que eles estão fazendo, eu preciso também parar de ser um pouco teimosa e querer tudo do meu jeito, e vou ouvir, vou fazer o que eles estão falando. E adivinhem. Não vou dizer que deu errado, o produto ficou maravilhoso, ele ficou incrível, mas eu acho que todos aqueles sinais que eu vinha ouvindo era a minha voz interior, na verdade, Deus mesmo dizendo: não, você não precisa gastar o seu último fôlego nisso. Mas eu gastei. Eu acabei confiando e ali nasceu um golpe, né, gente? Eu sofri um golpe, assim, bem grande. Não vou entrar em detalhes o que foi que foi me tirado. Financeiramente foi me tirado muito, mas ali eles roubaram a última esperança que eu tinha de dar certo em alguma coisa. E no momento, assim, mais frágil da minha vida. E isso, a rasteira que eu tinha vivido antes já tinha sido grande, mas essa eu vou falar pra vocês que eu demorei pra levantar. Demorei bastante, eu nem sei se eu tô 100% de pé depois disso, mas não consigo entender e também parei de questionar por que eu precisei passar por isso, mas ali foi meu capítulo 100% encerrado em maquiagem, sabe? Eu falo que depois disso, eu não tive mais vontade nenhuma de trabalhar nessa área, de compartilhar sobre. Talvez quando eu volto a usar a maquiagem como ferramenta para ajudar outras mulheres a se automaquiarem, sim. Mas profissionalmente falando, é um capítulo mais do que encerrado na minha vida e talvez seja necessário esse fim para que novos começos apareçam e eu consiga ouvir o que realmente eu quero falar, eu consiga entender que eu não sou boa só nisso, eu consigo ser boa em outras coisas também. E foi quando eu resolvi me dedicar 100% à maternidade e foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Bom, aí vocês já sabem tudo o que aconteceu, né? A Mel nasceu, eu foquei 100% nisso, sou a melhor mãe que eu posso ser para elas duas.
Eu me dediquei para o parto, eu me dediquei para a amamentação, para a introdução alimentar, para o sono, para tudo que vocês possam imaginar. Eu precisava viver isso, sabe? E aí, isso acaba fazendo muito sentido. Se eu tivesse colocado essa ideia aí, o que a gente está fazendo aqui agora, em prática lá atrás, eu não teria toda essa experiência que esse começo da maternidade faz com a gente, né? Quem é mãe ou quem tá com filho pequeno aí em casa me assistindo agora vai entender o que eu tô falando. A gente vive um mundo paralelo e isso nos fortalece de tantas formas. A gente vence tantas coisas dentro da gente, tantas crenças. Ai, será que eu vou conseguir sobreviver aos primeiros dias depois do parto? Será que eu vou conseguir sobreviver sem dormir? Será que eu vou conseguir amamentar? Será que não? E quem amamenta entende a força que vem dentro da gente, e quem não amamenta também sabe a força que vem de superar, às vezes, a dor que isso deixa. Então, eu sinto que não é que eu não me sentia pronta naquele momento, é que eu precisava viver outras coisas primeiro. E eu tenho certeza que a chegada da Mel é uma delas, porque eu sou hoje outra pessoa. Quem me conheceu naquela época e não tem mais contato comigo e me vê hoje sabe que vai conhecer uma pessoa completamente diferente. E ali, assim que a Mel nasceu, eu não consegui focar em trabalho, até tentei, fui fazendo alguma coisinha aqui, outra ali, até para poder me sentir útil, mas focar na vida profissional eu acabei demorando mais, porque para mim, eu acho que eu teria todo o tempo do mundo para fazer isso, mas para ser mãe em tempo integral, não. Né? A Júlia cresceu, hoje ela tem 10 anos, então eu trabalhei bastante nos 2 primeiros anos de vida dela, fora eu não tinha flexibilidade, eu não queria viver isso com a Mel de novo, eu queria ter a chance de pelo menos uma vez poder me dedicar 100% nisso e foi, para mim, hoje eu tenho outro olhar. Para mim não existe trabalho mais importante do que o papel que uma mulher tem dentro da sua casa. Eu não tô dizendo isso para ofender quem trabalha fora, muito pelo contrário, é muito louvável você deixar isso para você vender a sua hora, a sua experiência, o seu serviço e trazer esse recurso para casa, que também é importante. Mas eu falo isso para quem justamente não tem outra opção e precisa ficar em casa com os filhos, porque de repente a conta não fecha e não vê valor. E não se sente importante, não se sente útil e acha que a vida é só isso. Na verdade, a gente precisa mudar o nosso olhar e entender que nesse exato momento tem uma mulher de joelhos pedindo para Deus para viver a maternidade, para poder ter mais tempo com os filhos, porque às vezes deixa eles dormindo e quando volta eles estão dormindo de novo. Então, para quem fica em casa, cuida dos filhos, cuida do lar, não é só isso. É tudo isso. Então eu pude viver algo que eu nunca tinha vivido e experimentado antes, e isso me deixa assim extremamente feliz e grata a Deus por essa experiência, porque se eu achava que eu tinha sido transformada ali antes da minha chegada, depois da chegada dela, então eu posso dizer que nasceu outra pessoa em mim junto com ela, sabe? E bom, ela cresceu, né? Fez ali os seus 2 aninhos, eu comecei a planejar a minha volta. E quando foi maio desse ano, que foi quando ela fez de fato 2 anos, já dormia a noite inteira, já tinha parado com desmame, já estava na escolinha, eu comecei a sentir as coisas voltando pro eixo e uma necessidade dentro de mim começou a florar de novo e naturalmente, sabe? Sem cobrança do meu marido, sem cobrança minha ou de outras pessoas, eu fui sentindo mesmo essa necessidade de voltar. Só que aí surgiu um problema bem grande aqui, pessoal, familiar, e eu meio que fugi do trabalho, né, de colocar em prática isso tudo que a gente vinha planejando. Eu peguei esse problema para cuidar, mas sinceramente eu acho que foi uma grande desculpa para que eu pudesse adiar isso aqui mais um pouquinho. Ou na verdade, de novo, Deus tinha outros planos para mim. Eu não sei se eu tô pronta para falar disso, então se eu acabar chorando ou engasgando, você me perdoe, porque ainda dói. E eu acho que vai doer por muito tempo. Mas não tem como excluir essa parte, né? Em maio desse ano, quando eu comecei a colocar isso aqui em prática, meu marido começou a focar também, porque é um trabalho que ele sempre está envolvido em tudo, né? Não existe nada aqui em casa que seja meu ou dele, é tudo nosso. E qualquer coisa que eu queira fazer acontecer, ele vai estar ali por trás. E com isso não é diferente. E quando a gente estava no meio desse furacão e eu fazendo post todo dia, eu colocando coisas no ar, para poder anunciar para vocês o que era. Quem for no meu Instagram vai ver que tem ali uma partezinha do feed que tá verde, porque a cor, né, desse nosso novo projeto, do nada ele foi interrompido
pelo anúncio de uma nova gestação, Deus me presenteou de uma forma inesperada com mais uma vida. E aí eu pensei, olha, eu acho que é isso então. Ele não quer que de novo eu trabalhe, né? Ele não quer que de novo eu dedique a minha vida para isso. Ele quer que o meu propósito seja dentro da maternidade. Então, vamos lá, eu aceito. E embora de novo não tenha sido planejado, foi muito bem recebido por mim, pelo Fê, principalmente pela Júlia. Ela pedia muito por mais um irmão. A Ju, ela é a melhor irmã desse mundo. Eu fiquei com medo, confesso, pela Mel ainda ser pequenininha e muito dependente da gente, mas tudo se ajeita, né? Isso é detalhe. Eu consegui olhar só lá na frente, sabe? Na minha vida com 3 filhos, e isso era um sonho pra mim. Eu sonho em ter muitos filhos. Não sei se isso ainda é da vontade de Deus, mas no meu coração era. Então eu comecei a viver essa gestação assustada, porém feliz, e interrompi isso aqui mais uma vez, né? Pensei, na hora que tiver que ser, vai ser. Mas logo no comecinho eu descobri um descolamento eu falo de placenta, mas não era do saquinho gestacional mesmo. E aquilo já me alertou de certa forma, eu precisei ficar em repouso. Mas continuei seguindo e entreguei tudo na mão de Deus. A gente fez o chá revelação, porque embora eu tivesse ali, era um risco pequeno, até que não teve nada a ver com isso. Eu fiz questão de descobrir quem é que estava aqui. E aí descobrimos que era mais uma menina, e ali eu entendi tudo. Eu falei, não, é isso mesmo, Deus quer que a minha história seja resumida nisso, sabe? Eu trabalhei com mulheres por muitos anos, eu dediquei a minha vida a trabalhar com isso, a entender sobre isso. Ele me deu 2 filhas, meninas, agora ele tá me dando a 3ª. Então é isso, a minha vida vai ser essa, e eu tava muito feliz com isso. Me senti muito honrada, sabe? Porque pra mim ser mãe de menina, claro, de menino também, mas pra mim tem um significado assim bem grande. O chá revelação dela foi no domingo, eu já tava ali separando as roupinhas da Mel que eu tinha guardado, já tinha visualizado a nossa vida. Mas 3 dias depois eu descobri que o coraçãozinho dela já não estava mais batendo e que Deus tinha levado a nossa Elis com ele. Eu não cheguei a me revoltar, a me questionar ou tentar entender o porquê disso, mas de alguma forma eu precisava viver isso, e eu não sinto hoje que eu perdi algo. É claro que me dá saudade, é claro que eu fico me perguntando como seria agora. Desculpa, gente. Eu fico me perguntando como seria agora, porque era pra eu estar grávida. Como estaria a nossa família, como seria esse Natal. Eu ia passar meu aniversário grávida, meus 30 anos grávida da minha 3ª filha. Mas não foi isso que ele quis. Eu não sinto que eu perdi algo. Eu sinto que eu ganhei. Eu ganhei uma alma lá no céu. E eu sempre vou ter alguém me olhando lá em cima. Gente, eu precisei pausar. E eu tô borrada, mas vai ter que continuar assim. Tudo bem, falei pra vocês que não seria altas produções, então, pois bem. Eu sabia que essa parte ia ser difícil. E talvez por isso eu também adiei isso aqui, mas não tem como pular essa parte. Não tem como eu fingir que isso não aconteceu, até porque, de novo, eu precisava passar por isso. E isso me conectou com muitas outras mulheres também, sabe? Eu acho que quem vive uma dor como essa, é impossível não sair disso de outra maneira. Não tô romantizando, gente, não tô, porque é uma dor infinita. É uma dor, e olha que eu já vivi dores absurdas. Não vou falar disso aqui hoje, mas quem sabe, sabe? Já vivi coisas, assim, muito difíceis com relação à morte, mas perder um filho é algo que não tem como passar por isso batido. Então, eu sinto que também é mais um aprendizado, é mais alguma coisa que veio para me mudar o meu olhar sobre todas as outras coisas. E aquilo que eu tiver que trazer para vocês vai ser com o olhar de uma mãe que também tem um filho no céu, sabe? Assim como muitas outras mães.
Bom, depois de tudo isso, hoje já tem, isso foi em julho, agosto, setembro, outubro, vai fazer 4 meses. No próximo dia 4. E se eu falar pra vocês que tá tudo no lugar, que eu me sinto assim, ó, 100% preparada, é mentira. Mas a gente encontra, né, a coragem no meio do caminho. Eu só sei que eu preciso fazer. Primeiro, porque é importante pra mim. Segundo, porque às vezes o meu 60%, 70% ainda é muito pra quem não tem nada. Eu converso com vocês diariamente e eu vejo que a necessidade de ter na mão isso aqui que eu vou apresentar para vocês hoje é muito grande. Então, eu estaria sendo muito egoísta, muito injusta, se eu continuasse negando isso aqui por mais tempo. Então, do jeito que tá, mas da melhor maneira que eu posso, hoje eu vou apresentar para vocês o sonho que agora tá assim, latejando dentro do nosso coração. E eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês façam parte. E mais do que qualquer outra coisa, eu espero que seja uma ferramenta muito grande de transformação na vida de quem tá me assistindo hoje e de quem vai, a partir de hoje, viver essa jornada com a gente. E claro, né, mais do que eu falando aqui, eu vou apresentar para vocês em formato de vídeo o que é então? O que tanto vocês têm esperado e eu tenho trabalhado nesses últimos anos. Então, sim, a partir de agora teremos uma comunidade só de mulheres, onde lá a gente vai se encontrar semanalmente, além de todas as ferramentas. Assim, gente, vocês têm noção que isso não existe em lugar nenhum? Claro, existem várias não. Existem algumas comunidades que têm o mesmo intuito que eu, mas que não tem esse tipo de ferramenta, que não tem tantos facilitadores assim como esse para o nosso dia a dia. Vou mostrar para vocês mais de perto agora como que funciona essa ferramenta, mas só para vocês entenderem, caso tenha ficado alguma dúvida, é uma junção de algo online com algo físico. Então, a gente vai ter ali a ferramenta, né, o planner em si, é o mais bonito que eu já fiz, é o mais bonito que eu já vi, é a coisa mais maravilhosa que eu já criei, gente, deu trabalho fazer. Então, eu espero que vocês gostem muito. Ele tá assim incrível, é tudo que eu sempre sonhei em ter para comprar. Então, já que não existia, eu fui lá e fiz, mas não é só isso. Junto com ele, eu quero que vocês aprendam semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, tudo. Eu quero que vocês tenham acesso a como fazer. Não é só ter ali algo para preencher, para escrever, ou como algumas me falam, Gabi, comprei seu planner, mas eu nunca escrevi, eu tenho dó, então eu não sei usar. Acabou, gente, isso não vai existir mais, vocês vão usar todos os dias. A gente vai ter muita aula detalhada sobre isso, como eu me organizo semanalmente, mensalmente, como eu faço o meu planejamento diário, mas mais do que isso, a gente vai ter um encontro assim de mulheres para que a gente se transforme por dentro. E o nosso guia, a nossa ferramenta principal é a Roda da Vida. Eu não tenho como ignorar tudo que ela fez na minha vida até hoje. Nos meses de novembro e dezembro, a gente vai ter uma Master Coach especialista em Roda da Vida, que vai ajudar a gente a entender melhor como essa ferramenta funciona, como que a gente pode aplicar ela no nosso dia a dia. E assim, não tem como alguém estar ali dentro participando e não ter a sua vida transformada. Então, eu vou mostrar agora para vocês de pertinho tudo que a gente já tem na ferramenta funcionando. E eu espero que vocês gostem, que vocês estejam tão empolgadas quanto eu. Eu tenho planos já para esses 2 primeiros meses, né, que é o que a gente tem até o ano se encerrar. E por que eu fiz questão de fazer isso no final do ano e não no começo do ano, que seria, né, mais propício? Mas é porque a maior coisa que eu já fiz na minha vida, o maior projeto que eu já fiz e que mudou a minha vida, que foi o meu curso profissional de maquiagem, eu fiz faltando 20 dias para o ano acabar. Então, não é porque o ano agora tá acabando que a gente não pode deixar de viver algo extraordinário, que a gente não pode aprender algo novo, que pode simplesmente mudar tudo, né? A gente precisa sempre de um ponto de partida, às vezes a gente precisa recalcular alguma rota. Então, eu fiz questão que fosse no final do ano e não no começo. Então, vamos lá ver o que a plataforma tem por dentro.
Então vamos agora no tour da nossa plataforma. Assim que vocês acessam a nossa comunidade, vocês já dão de cara aí com várias ferramentas. Eu vou começar pela minha preferida, que é a Roda da Vida. Vocês não estão entendendo o que é isso aqui. Assim que vocês acessam, vocês já vão dar de cara com esse painel redondo todo colorido, sendo que cada uma dessas cores representa, respectivamente, uma área da vida. E vocês conseguem dar uma nota nessa barra super intuitiva, que é só arrastar de um lado para o outro, de 0 a 10, onde, quando as notas estão mais altas, elas ficam coloridas, mas quando elas estão mais baixas, elas ficam em vermelho. E o melhor de tudo isso é que eu tenho acesso às notas de vocês. Quando vocês colocam, né, uma nota mais alta ou uma nota mais baixa, eu consigo ter acesso a isso de cada membro da comunidade e eu posso preparar um material especial para cada uma de vocês, sabe? Inclusive e-mails, cartas, trilhas especial de acordo com a necessidade que vocês tiverem. Aqui na aba de cursos, eu já coloquei 2, adivinhem? Claro! Tinha que ser, né, gente? Meu curso de maquiadora profissional, ele tá lá dentro, caso alguém queira assistir. E o de automaquiagem também, acho que é super útil agora, principalmente que vão começar as festas de fim de ano. Então, se alguém tiver interesse em assistir algumas aulas de maquiagem, tá aí tudo disponível para vocês, todas as aulas, todos os módulos, e tem aula, viu, gente? Tem conteúdo pra caramba. E claro, todo curso que eu quiser fazer, mini curso, alguma série especial, ela vai entrar nessa área mais completa, que é a área de curso para vocês. Eu tô muito empolgada, meu Deus do céu. Seguindo ali para a área de classe, a gente vem com as aulas que eu vou disponibilizar semanalmente para vocês. Então aí já dá para vocês terem mais ou menos uma noção do que vem nas próximas semanas para vocês. Já tenho várias aulas gravadas, já tenho assim um planejamento maravilhoso para novembro e dezembro. Aqui na área de e-books também eu já coloquei tudo que eu tenho. É como se tudo que eu já fiz até hoje me levasse para esse lugar, sabe? Continuando, aqui na aba de eventos vão ficar as lives que a gente vai fazer ao vivo. Óbvio, né? Live é sempre ao vivo. E aqui, gente, vocês não leram errado, tá escrito Bíblia mesmo, tá? Olha isso que incrível. Vocês conseguem acessar a Bíblia direto dentro da plataforma. Só escolher o livro que você quer, o capítulo que você quer e olha a mágica acontecendo. Tcharam! E ainda tem muito mais por vir, tá? Esse é só o começo. E agora, claro, que é que vai acompanhar essa plataforma e é um produto só, tá? Embora seja algo digital, algo online, algo físico, eles são um conjunto. Vou mostrar para vocês agora um pouquinho do nosso planner. E esse é o nosso planner exclusivo da nossa comunidade. Vou mostrar para vocês como que ele ficou por dentro. Logo no começo tem uma cartinha especial que eu fiz para você e nesse caderno em específico eu coloquei planejamento anual, então tem aqui o calendário do próximo ano, o parâmetro completinho do ano inteirinho de todos os meses e a visão mensal em 12 páginas separadas, então você tem a visão uma atrás da outra. E aqui a página semanal dividido na vertical, foi a forma que eu encontrei para ser melhor para me organizar, é minha forma preferida, com linha também. E tem um segundo caderno, esse aqui eu coloquei para um planejamento pessoal. E olha essa parte só de organização do lar. Aqui a gente tem cronograma de organização, tem sobre destralhe, tem... Olha esse cronograma anual, mensal, semestral, é maravilhoso. Você monta o seu próprio cronograma diário depois. Aqui são opções de cardápios, tanto para café da manhã, lanche, almoço, jantar, para você preencher e depois não ter que ficar pensando todo dia no que fazer. E claro, não pode faltar a parte do financeiro. Aqui você coloca contas a receber, a pagar, os seus gastos por categoria. Você especifica exatamente quanto você ganha, quanto você gasta. E claro, o seu autocuidado também. Olha essa roda especial só para autocuidado. Aqui tem vários campos para você preencher, um lugar para você colocar foto, enfim. É o trabalho mais bonito que eu já fiz até hoje. E ele é, claro, exclusivo da nossa comunidade. E agora, já que já está apresentado, agora que vocês já sabem o que é, então a primeira aula da nossa comunidade Ser o Melhor vai ser aqui agora com vocês. A gente chama de Masterclass porque é uma aula especial, né? Porque é uma aula onde eu abro mais, onde eu conto o início, onde eu divido um pouco com vocês da minha história. Mas não tinha como ser diferente, a primeira aula tinha que ser aberta, ela tinha que ser dividida com todo mundo, nada mais justo. Porque em todos esses anos e em todos esses momentos difíceis, eu dividi tudo isso com vocês. Então, nada mais justo do que disponibilizar o começo, fazer com que
o grande dia, né, o dia D fosse aqui junto com vocês. Então eu ofereço para vocês agora a primeira aula. Bom, então vamos começar. Esse é o momento de você pegar papel e caneta, caso você ainda não tenha separado, tá? E sendo bem sincera, eu poderia, assim, trazer 3 horas só desse conteúdo, né? Sobre como que a gente tira a nossa vida de uma bagunça completa e consegue colocar ela em ordem, ou pelo menos consegue um respiro para ver ali uma luz, um caminho mais claro. Porque por muitas vezes eu estive no meio da bagunça. Eu compartilhei com vocês agora sobre a Rota da Vida, eu apresentei ela na plataforma, mostrei o quanto ela é importante e de fato ela é um guia para mim. É algo que eu consigo visualizar o que de fato está ruim. Se você nunca fez, eu convido você a preencher, a ver como é que funciona, para que você consiga visualizar de fato o que é que tá ruim. Eu já fiz isso várias vezes, pelos stories, através de live, através de aula, enfim. Não é o que eu vou fazer agora com vocês. Dentro da plataforma vai ter uma aula completíssima com a ajuda da Mariana, que é a nossa Master Coach, que vai ajudar a gente nesse processo desses 2 primeiros meses. E melhor do que eu falando o que aconteceu comigo, é vocês aprendendo com ela como que uma área da vida consegue interferir na outra. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês agora é que quando a gente tá com muita coisa bagunçada, uma área vai puxando a outra e é assim, inevitavelmente estaremos dentro de uma grande bagunça. E é como se a gente sentisse a energia do nosso dia pesada, como se já sentiu, ai, nossa, tudo tá dando errado. E aí, quando uma pessoa de fato cai, quando tá tudo muito bagunçado, é a vida financeira, é a casa em si, a vida profissional, o relacionamento, ela sente que a vida dela com a família em si, independente se tem filho ou se não tem, tá tudo uma bagunça, é porque uma coisa vai puxando a outra. Então, a primeira coisa que eu quero... Tô repetindo a palavra coisa muitas vezes, desculpa. Então, o primeiro ponto que eu quero aqui esclarecer com vocês é que a gente precisa ter consciência do que a gente deixa de lado para priorizar o outro. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Eu fiz cama compartilhada com a Mel. Não foi uma opção, ela acordava muitas vezes, acabava mamando, porque foi uma prioridade minha amamentar. O sono dela é muito leve, então acabou sendo uma consequência trazê-la para dormir comigo, para que eu pelo menos pudesse ter, no mínimo, uma boa noite de sono, o que não acontecia tanto, mas, enfim, foi ali uma escolha até do meu marido também, porque ele não conseguia ficar em paz deixando ela dormindo sozinha, medo de sufocamento, enfim. Foi a nossa escolha familiar. Eu sei que muita gente diz que é errado, muita gente defende, mas cada um sabe o que é melhor, né, para sua família, e foi a nossa escolha. Qual que é a consequência negativa de uma cama compartilhada? A Mel entrou, meu marido saiu. Então, eu perdi esse momento que eu tinha com meu marido ali de dormir. Isso faz parte do casamento, tá, gente? Eu nem tô falando sobre intimidade, eu tô falando sobre fazer parte de um casamento, dormir junto com seu marido, aquele momento que você tem ali antes de dormir, de conversa. Às vezes ambos não tiveram um dia bom, mas aquele momento ali de conexão traz tudo de volta, enfim. A gente perdeu isso. Mas foi uma escolha. A gente não foi deixando acontecer e quando viu existir um problema no nosso casamento. Não. A partir do momento que você sabe que você abre mão disso dentro do seu relacionamento, você acende uma luz e tudo que você pode fazer em outras áreas do seu relacionamento para compensar essa, automaticamente você faz, porque você pensa, poxa, eu já não tô mais fazendo isso aqui com meu marido. Então, eu vou agradar ele de outras formas, eu vou me conectar com ele de outras formas. Isso vai trazer consciência quando você abre mão de alguma coisa. Eu me dediquei por muito tempo só pra Mel e pra Ju, mas eu dou mais ênfase pra Mel por ela ser mais dependente, tá? A Ju toma banho sozinha, come sozinha, faz muita coisa sozinha, desculpa o barulho. Já a Mel não, então... Eu sempre que eu falar das minhas filhas no geral, mas ela por ser mais novinha acaba demandando mais de mim. E eu não me maquiava mais todos os dias, eu não conseguia cuidar do meu cabelo direito. O tempo que eu tinha, eu escolhia dormir. Só que eu escolhia isso de forma consciente. Eu, de repente, não me olhei no espelho e tomei um susto e falei o que foi que aconteceu aqui. Eu sabia o que estava acontecendo porque era uma escolha minha. Então, mais uma coisa eu trouxe para minha consciência. Com certeza vocês já ouviram o termo equilibrar os pratinhos, né? E eu gosto de trazer essa referência para poder explicar que tudo bem você deixar um pratinho de lado.
desde que você saiba o que você está fazendo e que de tempos em tempos você volte para pegar ele. Quando a gente cai nesse buraco, né, nessa lama, nesse caos, é porque você deixou muitos pratinhos caírem e agora você não sabe qual você tem que pegar primeiro. Então, primeiro ponto de todos, trazer todos os seus problemas, todas as suas faltas de forma clara, para que você consiga visualizar, olha, isso aqui tá ruim por causa disso, 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 e traçar um plano de ação urgente em como você vai conseguir recuperar isso. Dentro da plataforma, obviamente, a gente vai ter aulas detalhadas para cada área da vida, então, independente de qual seja a sua que esteja ruim, você vai poder colocar ali, fazer a sua própria interativa, dar a sua nota, você vai ter a sua trilha ali exata do que seguir, quais primeiros vídeos você deve assistir, e automaticamente elas vão levantando conforme você vai fazendo. Mas, o primeiro ponto de todos é traçar um plano de ação para aquilo que está ruim. A gente precisa sair do lugar. Segundo, né? Depois que eu sei como é que tá o parâmetro da minha vida, ou onde é que eu posso melhorar, uma coisa que é extremamente importante é que a gente tenha autorresponsabilidade. É que a gente pare de culpar e terceirizar as pessoas por todos os nossos problemas. Ah, porque o meu marido fez tal coisa, ah, porque minha mãe fez tal coisa, ah, porque tal pessoa é desse jeito e é por isso que eu tô assim. Tá, pode até ser que seja verdade, mas o que você pode fazer com isso? A gente precisa lembrar que tudo são escolhas, principalmente marido, você escolheu. Então agora é necessário, de acordo com o que você tem, pensar o que é que eu posso fazer. Todas as vezes, gente, que eu estive numa situação muito difícil, ela mudou graças a uma pessoa. Eu mesma. Ninguém pode fazer por você. Ninguém, absolutamente ninguém pode pegar na sua mão e te levantar daquele buraco. Você pode sim ter ajuda, você pode sim recorrer a profissionais se o problema tá grande em relação à saúde mental, se tá grande em relação à saúde física, você vai ter ajuda sim de outras pessoas e muitas vezes é necessário. Mas se você não for essa pessoa a dar esse passo, a querer essa ajuda e a fazer o que é necessário para que isso mude, infelizmente, nada vai mudar. Nada vai acontecer. Eu sinto que, porque eu já fiz isso também, por muitas vezes eu pedi para Deus um milagre. Eu ajoelhei no chão e pedi para ele fazer um milagre na minha vida. Mas o milagre, na verdade, é você ter forças e ir lá e fazer. Uma coisa que sempre falam para mim é que eu não tenho medo de mudar. E eu não tenho mesmo. Quando eu digo mudar, é de tudo. Se eu tiver que mudar de casa agora, eu mudo e mudo feliz. Se eu tiver que mudar de país, eu mudo e mudo feliz. Mas agora falando sobre mudanças no nosso dia a dia, coisas que vão impactar no nosso dia a dia. Uma coisa eu tenho muito clara na minha cabeça. Tudo que eu sei me trouxe até onde eu tô. Tudo que você sabe levou você até esse lugar. Só que se você não tá mais satisfeita com esse lugar, quando você olha ao seu redor, com a vida que você tem hoje, a única coisa que vai fazer você sair disso é aprender coisas novas, é mudar a sua direção. E nem sempre isso vai ser feito sozinha. Nem sempre você vai conseguir fazer isso sozinha, você vai precisar de ajuda. E a parte boa é que agora eu tô aqui para ajudar vocês. Então, se o que você sabe trouxe você até aqui, talvez você vai precisar de um esforço extra seu para se tirar dessa situação, e com a minha ajuda, de outras pessoas também, claro, mas eu falo minha ajuda porque responsável sou eu. É o que vai levar você para um lugar diferente, é o que vai levar você para a vida que você gostaria de ter. Eu sempre faço esse exercício, se você quiser fazer agora, faz porque é muito bom, que é fechar os olhos. Assim, por 1 minuto que seja. E visualizar o que tá ruim agora e o que você gostaria de mudar. Quem você gostaria de ser, mas por algum motivo você está sendo impedida de ser nesse momento. O que é que precisa urgentemente de uma mudança na sua vida? Seja a sua vida financeira, que você precisa mudar, seja o ambiente que você mora hoje, que você não está mais satisfeita. Às vezes pode ser o sonho de ser mãe, que você não é ainda, mas o que você precisa mudar para que isso aconteça. Seja um relacionamento ruim, que você sabe que não é para você, que você não merece. Ou seja, buscar um relacionamento do qual você já sabe que merece,
que é que tá ruim hoje que precisa urgentemente ser mudado? E aí, com os olhos fechados, você começa a visualizar a vida que você gostaria de ter. E eu nem tô falando de lei da atração, porque eu não entendo dessas coisas. Mas eu acho que é bom a gente, às vezes, fechar os olhos e conseguir se ver na posição que a gente gostaria de estar. Eu faço isso todos os dias antes de dormir. Eu gosto de fechar os meus olhos e pensar, mentalizar como uma forma de oração, como uma forma de deixar claro para Deus o que é que tá aqui dentro. Ele sabe, Deus sabe dos nossos sonhos, ele sabe de tudo que a gente quer sem que a gente precise falar, mesmo ele fazendo questão que a gente fale. Mas eu gosto de imaginar o meu eu ideal, quem eu gostaria de ser. E quando eu faço esse exercício, eu me sinto tão próxima, mas tão próxima, e que às vezes depende só disso aqui para que aconteça. Eu tô fazendo isso agora, esse aqui é um grande passo para que eu chegue perto dessa pessoa que eu sonho tanto todos os dias encontrar. E eu gostaria que vocês fizessem agora também, que vocês escrevessem, fizessem uma carta para vocês mesmas. Eu já fiz esse exercício no meu desafio. Se você não conhece, se você não sabe do que eu tô falando, lá em 2020 também eu criei um grupo com várias mulheres. Não contei isso no começo, mas vale a pena compartilhar agora. Que eu acho que foi o primeiro passo e o mais próximo, né? Foi o primeiro degrau dessa grande escada que eu tô construindo agora. O primeiro passo foi esse. Eu desenvolvi um desafio ali de 21 dias, onde cada dia a gente trabalhava uma área da nossa vida, com base, óbvio, na roda da vida. E, gente, só esse desafio de 21 dias, que pra mim é algo tão simples, assim, tão bobo, isso trouxe tantos, mas tantos relatos de cura, de perdão, de pessoas que mudaram de carreira, de pessoas que engravidaram, de pessoas que se separaram, de pessoas que deixaram coisas ruins para trás para viver o novo, para viver um recomeço. Elas entenderam o que é que estava ruim, o que precisava ser descartado, mas principalmente elas entenderam aquilo que precisava ser priorizado para que elas chegassem mais próximo da pessoa ideal que elas queriam ser. E foi ali que acendeu a chama para que isso aqui agora pudesse acontecer, sabe? Eu pensei se é algo tão simples e já teve tanto impacto, imagine se eu profissionalizar isso, imagine se eu tornar isso de fato o meu trabalho. Então, façam esse exercício agora. Se lá atrás muitas mulheres fizeram e conseguiram visualizar, eu tenho certeza que agora, dentro dessa aula, vocês vão conseguir fazer isso também, porque não é difícil. Não é difícil a gente olhar para dentro, fechar os olhos, silenciar todo o nosso externo, parar de culpar tudo por tudo, todo mundo por tudo, e começar a pensar o que é que eu posso fazer, o que é que a partir de mim pode gerar uma mudança imediata, o que é que a partir de mim pode fazer com que tudo agora seja diferente. E por último vem a ação, né, que é a parte mais difícil, que é sair do lugar. Mas eu que tenho passado por alguns episódios de ansiedade, eu posso dizer para vocês que eu nunca me arrependo de me levantar e dar o meu melhor. Nunca. Esses dias mesmo, nessa última semana que passou, eu tô com algumas deficiências de vitamina. Então, às vezes eu me sinto fraca e sem disposição. Mas nesse dia em específico, além disso, eu tava com preguiça mesmo. Eu tava assim, sem a menor vontade de lavar louça, de fazer comida, de organizar minha casa. E para começar, sabe, o dia, receber as minhas filhas quando elas chegassem da escola, eu tava sem a menor vontade de fazer isso. E aí eu levantei, eu respirei fundo, eu fiz uma oração, pedindo forças para Deus. E na verdade ele deu a força que eu precisava. Vai ter gente que vai falar, ah, você romantiza demais. Sim, então pode pensar que seja. Sabe por quê, gente? Eu tava com preguiça de lavar louça. Louça suja de refeições que a gente fez no dia anterior e naquele dia também. Eu tava com preguiça de estender a roupa que eu tinha lavado. Roupa de um dia que a gente passeou, de um dia que a gente trabalhou, do uniforme que elas foram pra escola. Se eu for parar pra pensar, essa sujeira, essa bagunça, ela é consequência de tanta bênção, de tanta coisa que tanta gente não tem. De refeição, gente.
Nesse exato momento, quantas mães estão com suas crianças na rua agora sem ter o que comer? Então, eu levantei feliz. A força que eu precisava, ela veio de Deus. Eu levantei feliz e eu lavei aquela louça orando e agradecendo a Deus por não nos deixar faltar nada, mesmo nos momentos mais difíceis. Porque se tinha louça ali, é porque teve refeição. Se tinha roupa ali, é porque a gente tem o que vestir. Mas, principalmente, se tinha brinquedo espalhado no chão, é porque eu tenho 2 filhas saudáveis aqui comigo agora. Então, podem chamar isso de romantizar, não ligo. Porque hoje em dia a gente abre o Instagram e é moda. Parece que é bonito reclamar de tudo. Reclamar que marido não ajuda, reclamar que a vida da mulher é muito difícil. Gente, a nossa vida é uma dádiva. Acordar hoje respirando é um privilégio. Então, se vocês esperam entrarem no meu Instagram que eu vá reclamar, desculpa, mas eu não vou servir vocês. Eu espero que, mesmo nesses momentos difíceis, mesmo na preguiça, ou no desânimo, no cansaço, porque ele existe, ele é real, mas que mesmo com isso a gente possa enxergar o cuidado e a graça de Deus em todos os dias nas nossas vidas, porque tudo que eu já passei de difícil, mesmo assim, Deus continuou sendo bom para mim todos os dias. E Ele continua sendo agora. Eu tá dando esse passo tão difícil. Vocês não imaginam o quanto tá sendo difícil fazer isso que eu tô fazendo agora. É porque Deus tem me sustentado. Porque, gente, a vida com Ele já é tão difícil. Eu não consigo imaginar ela sem. Se por algum motivo na sua roda da vida é a sua espiritualidade que tá baixa, eu te convido a buscar hoje, ainda hoje, antes de dormir, eu te convido a buscar alguma conexão com Ele. Seja através de uma oração, seja através de um louvor no silêncio, seja através de uma meditação. A gente precisa ter a nossa fé, independente de qual ela seja. Eu não tô falando de religião nesse vídeo, nessa aula. Eu tô falando de preencher o nosso espírito com algo que nos sustente todos os dias. Porque se essa área da sua vida ela estiver zerada, ou se ela estiver baixa, é impossível todo o restante funcionar. A gente funciona como uma engrenagem. E se tem uma faltando, as outras elas não vão funcionar. E eu posso dizer assim, não é nem com sabedoria, mas é com precisão. De tanto ter trabalhado com tantas mulheres nesse desafio, no meu dia a dia, conversando com outras pessoas próximas, a falta de Deus, ou a falta de fé, a falta de crença, ela cria um buraco tão grande dentro da gente que nada é capaz de preencher. O corpo mais saudável e mais bonito, a vida dos sonhos financeira, trabalho maravilhoso, marido maravilhoso, sem Deus dentro da gente, nada mais vai fazer sentido. Hoje eu te convido não só a fazer parte da nossa comunidade, mas a dar um novo passo na sua vida em direção à pessoa que não só você quer ser, mas a pessoa que você merece ser. E nessa jornada eu te garanto que de um lado eu vou segurar a sua mão, e se você seguir exatamente aquilo que tiver na nossa aba de espiritualidade, eu te garanto que você nunca mais vai se sentir sozinha. Porque uma vida com Deus, uma vida com fé, ela é uma vida infinitamente melhor. E com mais sentido, e com mais propósito. Às vezes a gente fica buscando a felicidade em algo futuro, em algo lá na frente. Se eu fizer tal coisa, eu vou ser feliz. Se eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Quando aquilo acontecer, eu vou encontrar felicidade. E trazendo a capa do meu primeiro planner físico impresso, ela dizia: a felicidade, ela está na jornada. E é isso que a comunidade quer fazer por você hoje. Ela quer te mostrar a felicidade de viver o ordinário. Com as suas áreas da vida todinha, né, balanceada,
com esse equilíbrio que é necessário para que você possa encontrar essa felicidade no seu dia a dia, na sua rotina, com aquilo que você já tem, com aquilo que Deus já te deu. Porque às vezes é só a sensação de capacidade de que você pode e você vai fazer, mas a sensação de que Ele não te deve nada, que Ele já te deu tudo. Vai mudar o seu olhar, vai mudar a sua perspectiva para que aí então você consiga ir atrás de tudo aquilo que você quer. Eu tô aqui me tremendo inteira, gente. Eu sinto que quando a gente fala com outras pessoas, mas antes disso eu fiz uma oração e eu pedi para que o Espírito Santo me ajudasse a falar com vocês da melhor forma. Então, eu tô sendo conduzida agora com as minhas palavras, mas com o sentimento de fazer aquilo que Ele quer que eu faça por vocês. Eu tenho pedido para que eu seja instrumento na vida de quem precisa. Então, se você tá assistindo isso aqui agora, é porque Ele quer que você assista. Porque Ele permitiu que isso aqui acontecesse. Eita. Não quero mais me estender, sei que todo mundo tem coisa para fazer. Então, a partir de agora, você já pode ser um membro da nossa comunidade, você já pode fazer parte disso. Como que vai funcionar? Eu vou deixar isso registrado aqui nesse vídeo, mas se você for na nossa página, vai estar tudo certinho. No meu Instagram também, eu vou fazer um vídeo bem explicadinho de como vai funcionar. Tem o Instagram da comunidade também, com tudo explicadinho. Você pode mandar mensagem por lá, que sou eu que respondo, tá? Mas a partir de agora, tá tudo liberado, você já pode se inscrever. Assim que você se inscreve, garante o seu produto. O planner ele vai ser vendido na pré-venda, então ele vai ter um valor especial agora. Então as primeiras inscritas vão ter esse valor, essa condição especial. Ele vai ser produzido e entregue, então assim que você receber, né, a caixa na sua casa, a partir daí você vai ter acesso à plataforma e aí a sua nova vida começa, né? A nossa nova jornada juntas nessa comunidade de mulheres, ela vai começar. Bom, então é isso. Se você se identificou com esse conteúdo que eu trouxe, se você também tem expectativa, ansiedade e quer viver essa transformação, que não só a plataforma, mas também o Planner pode te proporcionar no dia a dia, na sua semana, na sua rotina, no seu planejamento, no detalhe, porque esse Planner ele foi feito no detalhe, que é para realmente te ajudar nas coisas mais simples, a você viver o seu ordinário da melhor maneira possível e se transformar, gente, de dentro para fora, com todos os nossos encontros na plataforma, com todas as aulas específicas sobre especialistas, sobre as cartas que vocês vão receber com frequência. Quem for membro da plataforma vai entender do que eu tô falando. A partir de amanhã, vocês já começam a receber essas cartas que vão ser escritas por mim. Eu espero você para que a gente possa viver esse próximo ano juntas, de mãos dadas e não mais sozinhas. Daqui um ano eu tenho certeza que você vai olhar para trás e pensar: que bom que eu dei esse passo. Assim como eu tô orgulhosa, mesmo com medo, mesmo com receio, nesse momento, eu tô muito feliz de estar dando esse passo e eu tô muito, muito entusiasmada para ver quem também quer dar esse passo junto comigo. A gente se encontra na nossa primeira aula dentro da comunidade. E para você que quer mais detalhes, quer saber como funciona, a gente vai fazer uma pré-venda. Então, as primeiras 50, que é o número que eu tenho de limite para agora, até o final desse ano, vocês vão fazer parte da pré-venda. Então, o planner ele vai ser produzido. E assim que ele chegar na sua casa, você já vai ter acesso à plataforma. E aí sim, ainda esse ano, claro, isso não demora, é bem rápido. Ainda esse ano a gente vai conseguir começar a viver essa jornada juntas. Tem mais informações aqui na descrição, no nosso site, no meu Instagram, no Instagram da comunidade, vocês conseguem encontrar isso com bastante facilidade, mas o link principal eu vou deixar aqui para vocês e a gente se encontra. Um super beijo, obrigada por me assistirem, desculpem qualquer coisa, ainda tô super nervosa, continuo tremendo, mas eu espero que se pelo menos uma pessoa conseguiu tirar algum proveito dessa aula, eu já fico feliz. Então, beijo, fiquem com Deus e a gente se vê.